Paz e a graça a todos. Hoje vamos estar fazendo um vídeo concernente a umas leituras singulares que existem no Códex Sinaítico, no livro do Apocalipse. Que há um tempo atrás eu andei pesquisando e encontrei até um artigo, aqui do Juan Hernandes Júnior, que ele vem discutindo, essas leituras singulares do Códex Sinaítico. E aqui no artigo dele ele vem falando, mostrando alguns exemplos de leituras singulares que têm um viés de uma tendência cristológica, um viés com uma alteração teológica, E nosso primeiro texto é em Apocalipse 3,14, que aqui diz, o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O interessante é que quando a gente parte aqui para o Códex Sinaítico, ele substitui, a expressão, em vez de colocar a expressão Kriseos, meu grego não é muito bom na pronúncia, criação de Deus, ele substitui por ekanoia, que significa igreja. Então aqui o Apocalipse, dentro do Sinaítico, estaria o seguinte: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, o princípio da igreja de Deus, em vez de ser criação. Daí aqui no artigo do Juan Hernandes, ele vem discutindo, falando que essa leitura ela tem um pano de fundo por uma polêmica que tinha no quarto século sobre Ário, E que o copista ele muda essa leitura num sentido de defender, vamos se dizer assim, ele vem defender a divindade de Cristo, Ele entende que mudando isso defende a questão de que Cristo não foi uma criatura criada, porque isso daqui tem uma polêmica muito grande, que a galera discute muito esse texto sobre Jesus ser Deus, a criação, sobre ele ser uma criatura, entendeu? Então dá-se margem para uma interpretação de ele ser o princípio da criação, de tipo ele ser uma criatura criada, Não ele ser o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou entrar no mérito aqui da minha opinião sobre isso ou não, mas isso demonstra, que é uma alteração por uma questão cristológica, e ela é singular. Tem até aqui no aparato da Nestre Aland, somente o Sinaítico atesta, nenhum outro manuscrito, versão, pai da igreja, ninguém atesta. Vemos que é uma leitura com viés cristológico, E agora tem mais uma aqui que é muito interessante, que todo mundo conhece, que é aqui mesmo no versículo 16, do capítulo 3, que diz assim, assim porque tu é morno, que tu não és frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Interessante que o Sinaítico aqui, ele muda essa expressão vomitar da minha boca, ele traz uma expressão aqui muito interessante, ó. Em vez de ele trazer a palavra vomitar, ele muda a palavra pela palavra pause, pausar, até aqui, ó, a palavra pause. Então, dentro do Sinaítico ficaria assim, em vez de Jesus falar assim: assim porque tu és morno, não és frio nem quente, vou pausar a sua boca, ou vou fechar a sua boca, vou pausar a sua boca. Aqui dentro do artigo do Juan, ele vem falando que isso daí é uma questão de um problema que ocorria, das pessoas, elas não aceitavam, não conseguiam entender que Jesus poderia vomitar alguém. Tipo, vamos se dizer assim, é uma alteração com viés cristológico, entendeu? Ela não cabia na mente desse copista que Jesus ele podia vomitar uma pessoa, que ele podia desfazer de alguém, Então você tem uma mudança com um sentido cristológico aqui. É muito interessante quando a gente para analisar, esses tipos de leitura singular são muito interessantes, porque você vê que dá para se descobrir qual é a leitura original do texto. Você vê que dessas leituras,
você encontra muitas dessas leituras singular, você descobre qual é o propósito que foi mudado. Você pega o exemplo, o Codex Sinaiticus é do quarto século. E só ele atesta essa leitura, ninguém mais atesta, Alexandrino não atesta, nenhum minúsculo atesta, nenhuma versão, nenhum pai da igreja atesta, como diz aqui no aparato da Nestre Aland. Então fica bem claro para todo mundo que não, tipo assim, não é impossível você se achar a leitura original, mas com base de muito estudo, você, como dizia o Bart Ehrman, né? Muitas das leituras foram feitas por algum sentido, às vezes teológico, algum sentido cristológico, para se defender alguma doutrina ou não, mas há a possibilidade de você encontrar onde está o erro na tradição manuscrita. Como dar o exemplo desses dois exemplos que trouxe aqui nesse vídeo sobre o Apocalipse, né? Você vê que não faz nenhum sentido aqui, vamos se dizer assim, falar que Jesus vai pausar a boca dos laodicenses, sendo que João está falando aqui, né, de um contexto histórico, que a igreja de Laodiceia era um lugar onde as águas de Laodiceia eram mornas, né, a partir do momento que você tomava essa água, você sentia vômito, ânsia, você tinha vontade de vomitar. Então, está se tendo aqui um paralelo histórico sobre essa igreja, sobre essa cidade. Então, quando você pega uma leitura dessa e vê no Sinaítico, você vê que não bate, né? Você vê que tem uma tendência ali. Mas eu vejo que o copista ele fez até numa questão, vamos se dizendo, bom senso, de querer se defender a doutrina, fazer uma defesa da ortodoxia, vamos se dizer assim, né? Não que eu estou sendo contra nada, mas é o que a visão que o copista está passando ali. Então você vê que foi uma mudança com viés teológico, entendeu? Um viés teológico. E é muito interessante essas alterações. Essas alterações ocorrem muito no Novo Testamento. Muitas das vezes é bem difícil, assim, ter mais manuscritos que atestem tais leituras. Tem muitos erros que são sem intenção. Tem muitos. Mas também bastante erros com viés teológico, né? A grande maioria dos erros também são erros de ditongo, leitura singular, homoteleuto. Então vejamos que ocorre muito essas leituras, né? E eu vou ficando por aqui, mas eu vou estar fazendo mais vídeo, vou estar trazendo mais leituras com viés de alterações com viés teológico, né? Eu vou estar fazendo uma leitura muito interessante sobre Mateus 27:49. Ali tem uma leitura que vem com o sentido de sentido de uma alteração antidocética. No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês. E vou encerrando aqui. Obrigado a todos e tchau, tchau.